Olá, boa tarde a todos. Hoje é um dia muito especial. A gente vai falar sobre conflitos familiares. Acho que todo mundo deve ter, todo mundo vai se identificar com isso, com esse tema maravilhoso. E ninguém melhor para falar disso do que o Pedro Paulo Zogby. Ele é psicólogo, pós-graduado em gestão de pessoas, ele é consultor, palestrante. E agora, para alegria de todo mundo, ele faz atendimento online, agora no isolamento social. Quem quiser pode ir lá no Instagram dele. Vamos ver aqui. Já achei aqui a solicitação. Aqui, alguns segundos ele está entrando. E vai ser muito boa a conversa. Vale a pena vocês assistirem. Olá, Pedro. Olá, Rodrigo. Olá a todos do canal, da página. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É uma alegria estar com você aqui nessa tarde de sábado. É uma correria, né? Porque a gente está administrando algumas coisas, mas estamos por aqui e vamos conversar sobre um tema muito importante, que é conflitos familiares, né? Nessa pandemia, onde todos estamos juntos, né? Meio que entrelaçados aí, as famílias elas ficam totalmente conectadas, né? A família já é uma conexão por si só, mas nesse isolamento intensificou tudo isso, né? Então acho importante o tema conflitos familiares. Sim, E antes da gente começar, eu queria te elogiar, porque a gente já fez aqui várias lives e você fala sobre qualquer assunto e tem muita coisa para passar para todos nós aqui. Muito obrigado. Eu acho que você também tem uma certa expressão nisso, porque você também abre para todos, para diversos profissionais, diversas pessoas de diversas áreas, o que nos ajuda muito também a divulgar nosso trabalho. Então, você também está de parabéns com essa sua iniciativa. Olha, muito obrigado, Pedro. E, e eu vou aqui começar com uma pergunta sobre conflitos familiares, né? Que papel tem a família na educação dos filhos? Então, na verdade, antes de falar sobre essa sua pergunta, a gente tem que ficar claro algumas coisas para a gente. A família tem um sinônimo, é a mesma coisa do que rede, né? Família é uma conexão, onde cada um tem o seu papel determinado, né? O seu papel, a sua função específica naquela família. Então, pai, mãe, né, filhos, avós, e hoje você tem outras configurações de família, né? Nesta pandemia, Rodrigo, as famílias tiveram um papel preponderante, um papel principal na educação dos filhos. Por quê? Porque como você não teve as aulas presenciais, as aulas à distância começaram a surgir aí e tal, as mães, os pais, os avós, as tias tiveram que ajudar as crianças e os adolescentes a absorver aquele conteúdo. Então, aquilo ficou muito evidente. Antes da pandemia, o que era antes da pandemia, algo que às vezes acontecia. Então, às vezes uma avó, às vezes uma mãe sentava para fazer lição com o filho. Agora as coisas começaram a ficar cada vez mais evidentes. Precisava sentar, e acho que é bacana a família trilhar um caminho em paralelo com os professores, né? Aonde você não pode gerar uma descontinuidade daquilo que se aprendia em escola. Ainda mais agora na pandemia, que os recursos precisam estar interligados. Então, não existe mais, Rodrigo, a divisão entre escola e família. Está tudo junto por conta desse cenário que nós estamos vivendo.
e acredito que nós vamos viver aí por mais um tempo, né? Então, acho que é bem bacana essa sua pergunta. Então, assim, respondendo a grosso modo, o papel dos pais na educação dos filhos, da família na educação dos filhos, ou dos seus agregados, é muito importante. Tem que ter uma continuidade, o pai, a mãe, apresenta uma continuidade para ajudar os professores nesse processo. Olha, perfeito, Pedro. E, e o que que seria, é, começando aqui pelo título, né? Conflitos familiares. O que que é um conflito, assim, basicamente? Então, antes de eu responder essa questão, tem que fazer a distinção entre conflito e confronto, né? Conflito é algo normal que nos acontece porque eu não concordo com você, você não concorda comigo. Essa divergência de opinião nos coloca em conflito, né? Um conflito de opiniões, né? Eu posso dizer para você que a psicologia e a gestão de pessoas coloca o conflito como algo normal e mais saudável. Saudável. É saudável você discordar de alguém. É saudável você, olha, não penso assim, mas desde que você consiga argumentar, tá? Esse é o conflito saudável. O conflito que não é saudável é aquele conflito que nós vamos entrar no tema hoje, que é as pessoas querendo o seu espaço e disputando ele dentro de um núcleo familiar, né? E aí passa por uma fase chamada confronto. Confronto, né? Aonde eu tenho um impasse, olha, você não vai fazer aquilo, não, eu vou fazer aquilo. Ninguém se demove da ideia, né? E aí passa a ser um confronto. Então, o conflito é algo positivo que pode passar pela diferença de opinião, que pode passar pelo, olha, não concordo com você, deixa eu te explicar, olha, é isso, né? Agora, o confronto é algo mais sério. E o confronto, Rodrigo, é que dá toda essa margem negativa que nós estamos vendo. Agressões, discussões, toda uma, to, tudo isso é levado pelo confronto e não pelo conflito. Olha, perfeita colocação aí. A diferença de conflito e confronto deu para entender muito bem. Até eu vou pegar aqui a pergunta da Mônica. No meu caso, minha mãe aceitou por morar com minha irmã e os dois desde o início não trabalham, só na sopa. Acho O que 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 é, você tem para dizer? acho que ela está vivendo uma, né? Os irmãos parece que não estão trabalhando, existe uma estagnação no Ó, processo. ela continuou aqui. E o casal proibiram de frequentar a minha mãe na casa dela. Então, isso não pode, né? As posições familiares, Rodrigo, elas precisam ser respeitadas. Existe uma hierarquia, né? Existe uma hierarquia, né? Eu tenho minha mãe, tenho meu pai, tenho meu irmão, eu preciso respeitar a hierarquia. E o que às vezes acontece nos conflitos familiares é uma inversão de papel, né? É uma inversão de papel, aonde eu quero pegar o lugar da mãe da casa, eu quero pegar o lugar do pai, e aí às vezes a gente tem que verificar como essa rede está conectada. Como eu disse, família é rede. Então, por exemplo, a forma como eu me conecto com a minha mãe nem sempre é a forma como eu me conecto com meu pai. E nem sempre é a forma como eu me conecto com meus irmãos. Então esta família precisa sentar, precisa conversar, precisa ver qual é o interesse em comum desta família, para que aí chegue num denominador comum, ou seja, numa ideia única, onde esse conflito pare de acontecer
beirando o confronto, entende, Rodrigo? Porque o conflito ele não vai deixar de existir, ok? Ele não vai deixar de existir. O que vai deixar de existir é possibilidades de confronto. Então, assim, a pessoa não está trabalhando, a pessoa está sendo amplamente sustentada pela matriarca da família, pela pessoa, o papel principal daquela família, né? Como é que a gente vai fazer isso? Ah, Pedro, mas espera aí. Você está falando que a pessoa não trabalha numa época de pandemia. É claro que a pessoa não vai trabalhar, muitas vezes. É claro, tudo bem. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o diálogo precisa estar permanente naquela família. Se você não vai para o diálogo, você vai para o conflito e depois você vai para o confronto, né? Então, acho que a Mônica, eu consegui aí, espero conseguir responder para ela o que ela colocou, que ela colocou algumas afirmações e aí acho que deu para eu falar com ela. Ah, perfeito. É, deu para entender muito bem. E eu vou até pegar uma outra pergunta aqui, ó. Como resolver a falta de tempo que muitos pais sentem hoje para estar com os filhos? Claro que nesse isolamento social acabou aproximando, mas até antes disso não, né? Então, veja bem, é uma coisa interessante o que você me pergunta, porque assim, os pais estão lá, né? Tem vários trabalhando em home office, né? E as coisas. Só que a falta de tempo, o discurso da falta de tempo, Rodrigo, ainda persiste. E aumentou o discurso da falta de tempo ao sentar com seus filhos. Por quê? Como eu estou em casa trabalhando, eu não paro de trabalhar, né? Ah, A gente já discutiu aqui isso, né? A pessoa não tem horário comercial, a pessoa trabalha, tá no computador, vai lá, vai trabalhar. E aí isso acaba também dando uma justificativa, olha, não tenho tempo, não tenho tempo. E acho que isso é muito prejudicial para a relação familiar, filho e pai, pai e filho, né? Pai que eu digo mãe, né? Pais e filhos, né? Por quê? Porque o filho, ao pedir a ajuda do pai, ele está tentando criar uma conexão, né? Dizendo, pai, entra no meu mundo, veja o que eu estou fazendo, né? Não importa se o pai não sabe uma tabuada, se o pai não sabe alguma coisa de regra de três, se o pai está imprimindo os textos lá do filho e não está entendendo nada. O importante, talvez, o que nós psicólogos estejamos recomendando, Rodrigo, é que os pais possam sentar alguns minutos por dia para olhar a lição dos filhos, olhar as tarefas que os filhos estão fazendo, né? E uma coisa engraçada, Rodrigo, que eu queria colocar para você é o seguinte: os pais que têm sentado e têm feito algumas coisas com os filhos têm podido, têm conseguido ver o nível das tarefas que as escolas passam, né? Então, isso é uma coisa bacana, porque aí o pai acompanha o filho, né? Então, vai naquela primeira pergunta que você me fez. Ele acaba ajudando na educação do filho. Agora, como que ele faz para ter tempo de auxiliar a sua criança, o seu adolescente, né? É escalonar prioridades. É mesmo no home office fazer o teu horário de trabalho. Então, das 8 às 17, eu estou trabalhando no meu escritório aqui em casa. Depois das 17, eu vou ajudar o meu filho a fazer tarefas. E nós, psicólogos, estamos fazendo até uns planners, que são aquelas tabelas, para ajudar os pais numa organização de agenda. Então, é isso que nós estamos propondo, porque isso é muito importante. O pai e a mãe sentar com seus filhos, mesmo que não tenham consciência da matéria, é importante porque ajuda a criança ou adolescente a entender o seu próprio mundo interno. Isso é bacana.
Olha, perfeito, Pedro. É, excelente. E, e fugindo um pouco do tema aqui, só uma observação, eu não sei se você vai concordar comigo, né? Mas até os adultos, eles gostam de feedback, né? E eu acho que isso inicia realmente na infância, quando os filhos querem saber o retorno dos pais, olha meu desenho, se ficou bom. Isso já começa lá na infância, principalmente se os pais falam, ah, não, ficou uma merda. E vai ter impactos lá na frente muito grandes, né? Na verdade, o retorno é, dos pais é muito importante, né? É justamente por aquilo que nós estamos falando, assim, entra no meu mundo, avalia meu desenho, né? Veja, me dá a importância, né? Isso diminui muito o conflito na família, né? E também diminui o confronto no futuro. Porque, por exemplo, a criança vai ser o adulto de amanhã. Nós já discutimos aqui. E aí, aquilo que você falou é perfeito. Se eu é, é, dou uma atenção para o meu filho, além de eu evitar o conflito e dores de cabeça, o confronto, na verdade, além de eu evitar o confronto, porque o conflito, volto a repetir, é positivo, né? Eu consigo dizer para o meu filho, estou aqui, né? E eu gostaria de passar uma dica, Rodrigo, para os nossos telespectadores aqui, os nossos ouvintes. Assistam um filme antigo para burro, que é o filme Clique. Clique, né? Aquele O filme que que tem um controlezinho, porque o é, pai, o pai trabalhava pra caramba, nossa, porra, tô trabalhando muito. Aí ele ganha um controle que acelera o tempo. Esse controle que acelera o tempo não permite que ele veja o crescimento dos filhos. Ele escapa dos conflitos, escapa dos possíveis confrontos, mas ele não vê a riqueza do crescimento da sua família. Ele não vê, inclusive, que um cachorro dele morreu. E aí, enfim, a vida fica muito atribulada com relação ao trabalho. Então, esse filme vem bem a calhar, viu, Rodrigo? Com a nossa live de hoje. Clique, assistam esse filme. Deve ter na Netflix, mas vive passando aí nos telecines da vida. Dá uma olhada que vocês vão adorar. Eu tenho olha, perfeita, recomendado isso. Eu tenho recomendado isso para os meus pacientes. perfeita a comparação, Pedro. Eu tenho aqui uma pergunta da Angélica Caetano. Certo. O triste é que os pais não gostam de perder tempo na educação dos filhos. Eles acham que essa obrigação é da escola ou da creche. Na verdade, é isso mesmo, né? Eu não acho que os pais não gostam de perder tempo. Eu acho que justamente a ideia do filme que eu passei é isso mesmo. Os pais, eles querem produzir, eles querem ser provedores, eles precisam ser provedores, eles têm uma ideia fixa de produzir, produzir, produzir. Essa ideia fixa de produzir, de sair de casa e tal, coloca para eles que eles não têm que tomar conta da educação dos filhos, que essa é a responsabilidade da escola ou da creche. O que acontece é que isso está mudando. Com a estrutura da pandemia, que ela nos obrigou a ter aqui, os pais estão tendo que cobrar dos filhos a entrega de tarefas, porque essa função, como disse a nossa amiga, era da escola, era da creche, agora não, é dos pais. Então, tá tendo um movimento que os pais estão mudando de posicionamento. Eu não acho que é proposital, eu não acho que é de propósito, tá? Alguns pais eu acho que são bem esforçados, gostaria de dizer, alguns pais, algumas mães que criam seus filhos sozinhas, né? Algumas avós que criam seus filhos como
que criam seus netos como filhos, né? Então eu não posso criticar. O que eu posso dizer é que existe um movimento natural de responsabilizar durante muito tempo a escola como uma instituição que abraçava tudo isso. E agora as coisas estão invertendo. Os pais estão tendo que lidar com isso. Essa semana, Rodrigo, eu estava falando com uma mãe, né, de um filho autista, né, que eu faço esse trabalho também. E ela falou, Pedro, eu tô quase louca com as tarefas aqui, com as coisas, porque a tarefa que foi me passada aqui é que eu tenho que dançar com a minha filha aqui. É uma aula de dança? Sim, se é uma aula de dança, então bora lá, bora dançar, enfim, né? E isso quem fazia eram os colegas, era a professora, e agora são os pais que estão tendo que fazer. Então, está existindo também, Rodrigo, uma, uma possibilidade dos pais poderem estar mais inteiros com seus filhos. E isso dá uma harmonizada no núcleo familiar, né? Existe uma coisa que eu gostaria de falar, que a família ela é como se fosse uma sanfona, né? Então, a família aberta é a família grande, né? Tio, tia, avô, avó. A sanfona fechada, né, é o núcleo familiar, né? O núcleo familiar é aquela pessoa que você vive ali diariamente. Você não vive com a sua tia diariamente. Você vive com a sua mãe, às vezes com o seu pai, às vezes só com a sua mãe, às vezes com a sua avó, entende? Então, o núcleo familiar, ele precisa estar em harmonia. O que eu digo é o seguinte: será que a harmonia ela é necessária o tempo todo? Eu vou colocar uma coisa aqui: a harmonia ela não é necessária o tempo todo. Por quê? Vamos imaginar uma coisa. O garoto vai fazer o Enem. Vai fazer o Enem. Vamos imaginar que não teve pandemia. Vai fazer o Enem. E aí a mãe o acorda num dia de domingo. E aí ele, ai, não quero fazer, ai, que preguiça. A mãe precisa dar uma injeção nele. Ô, meu tio, vamos, levanta aí. Né? Os pais, eles têm essa possibilidade, essa autorização para fazer isso. Então, é justamente, de novo, conflito é normal, confronto é que não é, né? Você ficar irredutível, eu sou assim, nasci assim, né? A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, isso não. Mas o que a gente precisa fazer é aceitar o conflito nesse núcleo familiar, de forma produtiva. Olha, perfeito. Eu tenho mais perguntas aqui, mas eu vou dar preferência para o público. Agradecer aqui Vanderlei, Borges, Gustavo, DK Stuck, Beatriz. Se quiserem, podem fazer perguntas. E eu vou ler especificamente aqui a pergunta da Angélica, que ela está participando com a gente. Essa pandemia teve ótimo para esse ponto de tentar unir a família. Obrigado pelo feedback e por dividir conhecimento conosco. Obrigado, Angélica. É isso aí. A pandemia ela teve dois lados, né? O Rodrigo vai trazer nas lives durante a semana aí pessoas que vão falar sobre isso, sobre a pandemia mais especificamente. Mas o meu ponto de vista é: a pandemia uniu sim a família, mas como ela uniu de uma maneira meio que, abre aspas, forçada, né? Alguns conflitos podem existir, né? Então, por exemplo, vamos pegar um casal que namorava antes da pandemia, namorava, né? E aí resolveram, quando fechou tudo, eu vou para tua casa. Ah, legal. Então, esse casamento começou a surgir,
né? Esse casamento ele não foi programado, ele surgiu. E aí você teve que comer 1 quilo de sal, né? Com a pessoa, teve que conviver com a pessoa, e esse convívio gerou conflitos, gerou confronto. A mesma coisa com a família. Imagina que você tem uma avó que tem muita idade e você tem que trazê-la para perto de você ali, né? Ou você não a visita, e aí os sentimentos, as faltas começam a ficar muito doídas. Então, isso também gera um conflito muito grande. Olha, é perfeito, Pedro. A Mônica aqui está participando bastante. Eu vou ler até esse comentário dela e pergunta bem sério. Eles lá na casa da minha mãe estão com Covid. Eu e meu companheiro até agora não pegamos por proteção. Tenho que ter culpa por eles lá e nem participo dessa família, tenho que sentir culpa? Não, na verdade, Mônica, você não tem que se responsabilizar pela sua não participação nessa família nesse momento, né? Primeiro porque existe uma coisa interessante, que é assim, as famílias elas se dividem e elas precisam saber dividir, né? Então, por exemplo, eu morava com fulano, né, com os meus pais, e agora estou casado morando com a minha mulher, né? Mas eu não deixo de ser família da minha mãe, do meu pai. Eu sou família deles. Eu continuo nessa família, né? E se eles estão com o Covid, é muito melhor você ficar afastada para que você não entre nessa questão também do vírus, né? Você e o seu companheiro, mas você não pode se culpar por isso. Você tem que realmente saber que você está prevenindo eles também, porque agora tá tendo aí uma onda de recontaminação, né? Então, como se não bastasse a contaminação, agora tem a recontaminação, né? Então, a gente precisa ficar muito claro com isso. E também entender no nosso interno, aí eu falo um pouco da psicologia, e as famílias elas se dividem, elas têm as suas ramificações, né? É saudável isso. É saudável eu sair da casa dos meus pais, se eu quiser. Se eu não quiser, não. Mas é saudável eu sair, né? Eu morar sozinho, ou eu morar com uma companheira, ou entendeu? Ou eu estudar em algum lugar, se eu quiser. E os pais precisam entender isso. Então, não é responsabilidade tua, você não está deixando de cuidar, muito pelo contrário. Quando você se afasta da família que está com Covid, você está protegendo essa família. E você está evitando conflito. Porque, veja bem, as pessoas elas têm uma mania de ficar sem máscara nos lugares, né? E aí, imagina você lá, você entra no local, a pessoa está doente, você tira a tua máscara por qualquer motivo. Vai estressar o pessoal lá da casa, né? Então, para evitar esse confronto, é melhor você ficar afastada, falar por chamada de vídeo. A gente tem outras maneiras hoje de se comunicar, né? E as coisas estão se abrindo vagarosamente. Agora, isso não é responsabilidade sua, não, Mônica. Fique em paz. Ó, muito esclarecedor, Pedro. É, ó, eu vou agradecer aqui o comentário da Albuquerque, da Maria Alice, quem quiser fazer pergunta. E a DK Stuck falou o seguinte: complicado administrar os estudos com ansiedade nessa pandemia. E a ansiedade vem crescendo nessa pandemia, não é? Olha, o tema ansiedade é amplamente trabalhado por você aqui no seu canal. Ontem, né, eu ouvi o Dr. Rafael falando sobre inteligência emocional, depois eu vi o Dr. Efraim também falando sobre a questão do funcionamento da mente. A ansiedade, ela aumenta nessa pandemia porque nós não sabemos como vai ser o futuro. Esse não saber como vai ser o futuro provoca uma ansiedade. Ansiedade, já falei sobre isso aqui, é tudo aquilo que eu não sei o que vai acontecer.
de positivo e de negativo. O fato de eu não conseguir pegar aquilo, o fato de eu não conseguir tocar naquilo, me causa uma ansiedade, Rodrigo. Por quê? Por conta da falta de controle. Tudo aquilo que eu não controlo, eu fico ansioso. E aí, por que é difícil conciliar estudos com a ansiedade? Porque o estudo é uma coisa que acontecia num lugar específico, onde você estudava, tua escola, teus colegas, e agora você tem que administrar pacote de internet, tem que administrar os trabalhos que o professor manda. Então o professor não pode mandar um trabalho muito grande, ele tem que mandar um trabalho médio. Aí como é que ele vai avaliar? Tudo isso no aluno vai gerando uma certa... Meu Deus, como é que será que eles vão me certificar? Será que eles vão me aprovar? Ai, meu Deus, eu não sei direito se está contando a minha presença, a minha falta. Eu vivi isso durante 7 anos e agora vivi porque eu fui professor durante o começo da pandemia. Então, o que existe é a necessidade de flexibilizar algumas coisas. E você precisa se tranquilizar, né? E saber que é um momento transitório. O que é um momento transitório? Um momento que tem o seu início, tem o seu meio e vai ter o seu fim. O problema, Rodrigo, é o que causa ansiedade? É eu não saber o fim dessa história. É a mesma coisa quando você acompanha uma novela. Você está acompanhando todo dia, todo dia, todo dia, e você quer ver chegar ao final. O ser humano, ele quer começar, mas ele quer terminar. Ele começa uma coisa pensando no final. Já viu isso? A Olha pessoa, aqui. a pessoa começa um negócio, um bagulho, né? Já pensando no final, rapaz. Olha, Então, perfeita a colocação. isso gera uma ansiedade, porque você sempre está querendo o final da história. Nem Muitas, começou, muitas, muitas vezes a pessoa não aproveita o processo inteiro, do início, meio e fim, né? Exatamente. Mas é que o processo é que dá ansiedade, né? É o processo que dá ansiedade. Por exemplo, a faculdade para ser um psicólogo. A pessoa entra no primeiro dia de aula, eu vivi isso. A pessoa entra no primeiro dia de aula já escolhendo a área dela. Não, não, eu vou ser psicólogo clínico. Aí depois o cara vê que ele não tem a mínima habilidade para psicologia clínica. Deu para entender? Então, Lógico. acho que isso gera ansiedade. Para responder a pergunta da colega, bem tranquilo, é assim, ó, é administrar. Os estudos estão aí, as plataformas estão aí. Na minha, no meu conhecimento de sala de aula, que eu considero bastante amplo, a gente talvez não volte esse ano para as escolas presenciais. Não adianta voltar e depois ter que fechar de novo. Então, você tem que fazer um planejamento seu para você não ficar totalmente desnorteado. Olha só, eu vou pegar aqui pela ordem. Eu vou até pular, deixar quieto aqui minhas perguntas e dar preferência para o público, né? Ok? A, a Denise Mesquita falou: parabéns, professor. Temas do momento e conflitantes. O Vitor Camurca, meu irmão tem 28 anos, mas possui um complexo de adolescência. Ele trabalha, mas foi demitido e está no seguro. Ele é bem responsável com seus compromissos de adulto, mas ele age como adolescente. Olha, Vitor, veja bem, o fato dele estar desempregado e estar no seguro é uma situação de todo mundo. Não é porque ele tem um complexo de adolescente por conta disso. Eu estou desempregado e estou no seguro nessa situação do emprego CLT. Eu estou trabalhando por conta, enfim. Então, é uma situação que é comum a todos nesse momento. Agora, a pessoa ter o complexo de adolescente, você tem que avaliar direitinho o que acontece. Às vezes a pessoa não viveu, Vitor, a adolescência como deveria ter vivido.
A adolescência é uma fase da vida onde a pessoa precisa se divertir, precisa sentir o vento batendo na cara, entendeu? Precisa fazer viagens. E talvez o seu irmão não tenha vivido tudo isso, né? Talvez ele tenha, talvez tenha, seja importante para ele uma essa fase. Ele vai viver tardiamente, né, Rodrigo? Todas as vezes que você não vive algo na época certa, você vai viver logo depois, né? Porque você precisa viver aquilo. Então eu acho que tem que ter muita conversa com ele, tem que ter um enquadramento da idade dele, porque a sociedade cobra, né? Então, maneiras de evitar o confronto com ele. Então, é o seguinte, meu irmão, você tem tantos anos, você precisa ver que o seguro e que o desemprego não é uma coisa confortável, não se acomode, né? E precisa ver também, Vitor, qual é o ganho secundário, eu já vou explicar esse termo, qual é o ganho secundário que ele está tendo com esse comportamento. O que é ganho secundário? Ah, ele se comporta como adolescente. Beleza. Mas alguém está reforçando esse comportamento dele na tua família? Alguém tá aprovando esse comportamento? Alguém está alimentando esse comportamento? Porque a pessoa só se comporta de uma maneira se alguém alimenta esse comportamento. Se alguém cortar esse comportamento, se alguém banir esse comportamento, ó, aqui na minha casa você não vai se comportar assim. Aí ele acaba se enquadrando, talvez a psicologia possa ajudá-lo em relação a isso. Né? Então, precisa ver qual é o ganho, porque se ele está fazendo esse comportamento, é sinal de que as pessoas estão deixando. Ele tem um ganho secundário, ele não tem o ganho primário, que é para ele, mas ele tem o ganho dado pelo outro, entende, Vitor? Então, precisa verificar tudo isso. Mas o seu comentário é o seguinte: todas as vezes que eu não vivo uma coisa na idade correta, eu vou viver aquilo naquela idade posterior, tá? Olha, o... Isso desculpa, Rodrigo, essa é a mente humana. A mente humana e o aspecto emocional leva você para isso. Mas ele não é folgado por estar vivendo do seguro e por estar desempregado. Essa é uma situação que todo mundo vive hoje em dia. Olha, perfeito, Pedro. As suas colocações aqui é uma grande aula para mim e para todos nós que estamos aqui ouvindo. Eu tenho uma pergunta aqui da Maria Alice, muito interessante, totalmente pertinente. Como posso ajudar a minha mãe? Ela está neurótica por causa da pandemia. Acho que muita gente está passando por isso. Muito bem. Bom, você está na casa com a sua mãe e você acompanha mais do que nunca os comportamentos dela e os comportamentos ansiógenos de ansiedade que ela tem passado por conta dessa pandemia. Muita gente que foi ativa e que é ativa com esta quarentena está muito retraído, está com um sentimento de incapacidade. Mas esse sentimento de incapacidade tem que ficar claro que não é da pessoa. Esse sentimento de incapacidade é da situação. Por exemplo, até pouco tempo atrás você não podia sair. Você não tinha, fora os serviços essenciais, você não podia sair, né? Agora, o que eu acho? Você precisa acolher essa ansiedade da tua mãe, dizer para ela que as coisas, né? Porque a palavra é muito importante, né? Você que está de fora, dizer para ela, calma, as coisas vão dar certo, né? Isso é um reforço positivo para o cérebro. E o cérebro da pessoa, por mais ansioso que esteja, ele vai registrar essas palavras positivas. E uma outra coisa é o seguinte, é você pedir para ela não assistir coisas muito
voltadas para os números do vírus, né? Eu não estou falando de mídia, não gosto dessa crítica que fazem, ai, porque a mídia está fazendo o trabalho dela, né? A mídia está fazendo o trabalho dela, essa é a minha opinião. A mídia tem que informar, a mídia tem que informar. Se os dados estão alterados, isso não é culpa da mídia, isso é culpa dos órgãos que estão divulgando isso. Mas a mídia, nesse momento, e as notícias, elas só colaboram para o aumento da ansiedade. Por exemplo, olha só que interessante. A história das aulas, das voltas às aulas. A gente não estava falando de estudo agora há pouco. Então, a história da volta às aulas. Dia 8 de setembro vai abrir as escolas. Agora passou, sei lá, para dia 15. Agora passou para mais 15 dias. Mais 15 dias. Isso tudo vai gerando... Gente, a gente não está conseguindo sair. É uma areia movediça. E agora? Isso acaba, para quem está numa situação fragilizada por conta da pandemia, isso afeta muito. Então, o que eu oriento você a fazer com a sua mãe? Seja bem companheira dela nesse momento, entenda a situação, porque a gente fica irritado com a pessoa ansiosa, já viram isso? A gente fica irritado com a pessoa, mas como você é ansioso, né? Interessante. E não é bem assim, não é bem assim, tá? Não é bem assim. A gente precisa compreender a ansiedade, porque a ansiedade é do outro. Se você não está ansioso, muito bem, é sinal de que você lida com as coisas melhor. Mas se o outro está ansioso, é porque a situação é ansiosa. Né? Eu estou vendo aqui Ó, uma colega... Eu vou Pode até falar. aproveitar ele aqui, que foi interessante. Aqui o usuário AMSLL falou o seguinte: informar, mas sem manipulação. E antes de você responder, a Mônica falou: não há manipulação. O que você tem a dizer sobre esses dois comentários? Olha, sinceramente, eu também acho que não há manipulação. Não há manipulação. O que existe são dados represados. Você não tem condição de dar uns dados específicos, porque são estimativas. São estimativas. E aí, o que a mídia está fazendo? De um jeito meio sensacionalista, concordo, eles estão divulgando os dados. Agora, manipulação, sabe por que as pessoas acham que é manipulação? Porque critica o governo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Na minha opinião, como leigo, eu queria saber se eu estou certo. Eu acho que não é certo ficar o dia inteiro vendo canais de notícias, porque faz mal para o ser humano. Porque a notícia está lá para quem quiser ver, mas ficar consumindo essas notícias 24 horas por dia. Eu concordo com você, Rodrigo, mas existe uma coisa chamada voyeurismo. O que é voyeurismo? O ser humano é voyeur. Todo ser humano é voyeur. Né? O que é isso? Eu vou explicar para você. Voyeur é aquela pessoa que gosta de assistir a alguma coisa, gosta de observar alguma coisa muito forte. Ou um acidente, ou uma cena sexual, ou observando o outro, o marido batendo na mulher, a mulher batendo no marido no prédio da frente. Todo ser humano é voyeurista. Alguns mais, outros menos. E esse voyeurismo eu gosto de ver. Né? Não é à toa que o Big Brother é um dos líderes de audiência. Você fica vendo lá a pessoa, nossa, o prior bateu na mulher, nossa, né? Fica uma coisa maluca. O ser humano é assim, o ser humano é assim. E quando a gente vai falar da questão da Covid, é um pouco isso que entra no ser humano. O ser humano gosta de ver que os números aumentaram. Meu Deus, os números aumentaram. E agora? Tá vendo? A gente tá ferrado. Tá vendo? Olha o governo. Tá vendo? Olha isso, olha aquilo. Né?
baixou de 600. O cara nem recebe o auxílio e ele fica... Meu Deus, agora é 300, agora é 200. Meu, ok, deixa os caras que recebem brigar lá, o que vai fazer? Você elegeu o cara, agora não dá pra fazer nada, né? Então, deixa o cara governar, tá certo? Então, assim, quando a mídia, vou falar o nome da mídia aqui, pode falar? Pode Pode falar o que falar? você quiser. Quando a Globo News coloca lá os mortos, não é problema da Globo News, gente. Aconteceu. O jeito que a Globo News está trazendo pode ser errado ou certo, mas existem profissionais muito bons lá dentro. Como que você pode dizer que esses profissionais não trabalham sério? Então, você também tem que se policiar para não ver aquilo todo dia. Porque aquilo passa a ser o programa favorito de muitas pessoas. E sabe qual é o público que vê Globo News? Quem? O pessoal do grupo de risco. É. Eles gostam de... Nossa, aumentou. Nossa, meu Deus. Eles deveriam não ver aquilo. Mas não ver aquilo por conta de alienar-se. Isso não é comigo. Né? Não deveria ver para não se alarmar. Para o aspecto ansioso não alarmar. Mas existe esse aspecto voyeurista que todo ser humano é. Né? Você tá andando numa estrada, começou a parar e teve um acidente. Tem gente que vai lá, estica o pescoção para olhar o tal do acidente, rapaz. E O se, acidente, e o se, acidente nem é com você, o acidente é com o outro. Você vai e lá se, ver. e se para assim a estrada por um tempo, tem gente até que sai do carro para ver. Sai do carro para ver, com a desculpa de falar, não, eu tô atrasado, eu tenho que, vamos lá, eu tô atrasado. Não, quer ver, quer ver. Não é à toa, por exemplo, que programas sensacionalistas são programas de muita audiência, continuam ainda. Continuam ainda. Então, a psicologia, né, ela traz essa questão voyeurista para o ser humano. Não é à toa que programas como Big Brother, Casa dos Artistas, são programas de grande audiência. A Fazenda, quer coisa... Ok, então é isso. Então é a questão voyeurista. Não estou dizendo, não estou minimizando as questões da pandemia, não. Mas existe essa questão de gostar de saber se aumentou, se diminuiu, mas eu não acho que exista manipulação. Eu acho que existe trabalho represado. Olha, aqui já. Peraí. Não tá parando aqui. Olha, aqui já deu o nosso alerta de 50 minutos. Incrível que pareça, passou voando a sua incrível aula. A gente tem que se atentar aqui para parar daqui 9 minutos. E aí, eu nem consegui fazer as perguntas, a gente pode continuar em outra live. E tem uma pergunta aqui da Edivânia Silveira que fala exatamente sobre o que você estava dizendo. Sim, estou assim mesmo. Eu estou me tratando do transtorno da ansiedade e pânico. Já me trato há 2 anos. Em casa e meu esposo, 58 e 62 anos, grupos de risco. Então, eu gostaria de pegar esse tempo que falta e Hum, a nossa colega aqui, Taira Dantas, falou que gosta de saber porque assim ela se informa, né? hum. Eu também gosto de saber. Eu também vivo com os noticiários ligados. Eu não tenho nada contra nenhuma emissora de TV, né? Só que eu acho que é o seguinte: tudo que é em excesso faz mal. Se você leva isso para os conflitos familiares, se você leva o excesso para dentro da sua casa, para dentro do teu núcleo familiar, você acaba se atrapalhando, você acaba passando por cima das hierarquias, você acaba não compreendendo sua mãe, não compreendendo seu pai, não compreendendo sua avó, né? Agora está reprisando aí uma novela onde a neta
onde a neta agredia os avós, né? Mas é novela, gente. Novela imita a novela imita a vida, né? Então, por que existia esses conflitos, esses confrontos? Porque não existe a paciência, não existe o acolhimento, não existe é uma ansiedade que aí a psicologia, Rodrigo, tem um trabalho chamado constelação familiar, aonde eu trabalho na psicologia os papéis da minha família, os papéis da minha família. Então, eu acho que a gente precisa ver as notícias, mas respeitar as pessoas, cuidar das pessoas. Olha, Pedro, a sua aula aqui está sensacional, tem um monte de gente elogiando e até selecionei aqui uma pergunta que, que você conhece muito sobre o papel, sobretudo na psicologia. Isso aqui, ó, a Edivânia Silveira, boa tarde, doutor. Eu tenho um neto portador de deficiência de concentração. Ele é muito inteligente. Tinha mais coisa aqui na pergunta, mas não cabe na caixinha. E, e, e esse papel é, do psicólogo ou do psicopedagogo na escola, auxiliar a criança com esses problemas internos, como que funciona isso? Então, na verdade, muito rapidamente, existe um trabalho que é feito pela psicologia, pela psicopedagogia, como você trouxe, que é o trabalho de valorizar as potencialidades da criança, da pessoa com deficiência. E nessa pandemia, a gente está conseguindo fazer coisas bárbaras, coisas muito legais, de trazer essa pessoa que ela tem condição de fazer. Então, se o seu neto tem dificuldade de concentração, o que precisa fazer é estabelecer métodos para que ele se concentre, estabelecer métodos para que ele evitar coisas muito abstratas que desviem muita atenção dele. Ele tem que começar uma atividade, ter o meio da atividade e terminar a atividade. Isso, e aí você, enquanto avó, os pais podem direcionar isso. Eu estou aberto para conversar com a senhora no meu Instagram. A senhora pode me mandar um direct para a gente conversar sobre isso. Eu desenvolvo um trabalho com crianças que têm dificuldade de concentração, estabelecendo rotinas para elas, estabelecendo um trabalho rotineiro para que elas possam se concentrar um pouco mais. E se ele é muito inteligente, ele deve ter alguma coisa que... Espera só um minuto, ô Pedro. A gente Sim. está aqui com 38 pessoas nesse minuto e a gente tem ainda algumas coisas para concluir. Você topa eu encerrar aqui a live e começar novamente para a gente terminar? Posso? Claro. Você está com tempo aí? Claro, fique tranquilo. Então eu vou encerrar aqui, pessoal, e aí já vou começar uma nova para garantir que essa fique salva, então. Fiquem ligados aí, não saiam, hein? Não quero nenhuma baixa de seguidor, hein? Até mais, até daqui 2 minutos. Ok.